Vamos lá, pessoal. Coligativas. Vê bem, pessoal. É importante que a gente entenda isso, tá? Propriedade coligativas. Aquele assunto que está sempre beliscando uma questãozinha nos vestibulares da vida e no Enem, né? Então, imagine que eu tenho a água, solvente puro, água. Ou qualquer outro solvente. Eu estou falando aí de água para ficar bem mais determinado, né? Aí, pessoal, obviamente, você sabe que se eu colocar ali um soluto não volátil, como por exemplo açúcar, sal, né, vai alterar um monte de propriedades. Muitas propriedades serão alteradas. Por exemplo, vai alterar a pressão de vapor, vai alterar o ponto de ebulição, vai alterar o ponto de fusão e até mesmo a osmose, tá? Então, olha o que acontece imediatamente. Diminuição da pressão máxima de vapor. O que é a pressão máxima de vapor, pessoal? É a pressão que faz evaporar, tá? Vai diminuir o ponto de congelamento, ou seja, vai passar a congelar numa temperatura muito menor, tá? Vai aumentar o ponto de ebulição. O que quer dizer isso? Vai passar a ferver numa temperatura maior e vai também alterar a pressão osmótica. Então, vamos entender direitinho o que é uma coligativa. A coligativa é a alteração dessas propriedades após a adição de um soluto não volátil. O mais importante, não interessa qual o soluto. Olha que legal. Não interessa qual é o soluto, interessa apenas a quantidade dele. Olha, o efeito que um soluto faz pode ser igual a de outro soluto totalmente diferente, desde que eles tenham a mesma quantidade, tá? Então, as propriedades coligativas são exatamente o que? Após a adição de um soluto não volátil, as alterações em várias das propriedades. Por exemplo, veja, KCl e C6H12O6. Eu coloquei 0,1 mol do KCl e 0,2 mols do C6H12O6. O efeito é o mesmo. Entendi não, Gustavo. Vou te mostrar agora. Vem para cá. Olha, pessoal, se eu colocar, por exemplo, 1 mol de C6H12O6 e colocar meio mol de KCl, por que o efeito é o mesmo? Vê que legal. C6H12O6 é um composto covalente. Só é formado aí por não metais, né? Então, na água, ele nem ioniza, nem dissocia. Ele só dissolve, exatamente. Então, ó, C6H12O6 aquoso, né? Dissolveu na água. Se eu tiver 1 mol dele aqui, aqui eu tenho 1 mol também, porque a proporção é 1:1. Agora, KCl, por exemplo, que foi o exemplo que a gente deu aqui, né? KCl é um composto iônico, certo? Sendo um composto iônico, olha o que é que acontece. Quando eu jogo ele na água, ele dá K+, mais o que? Cl menos. Então, 1 mol tá para 1 mol, que tá para 1 mol. Logo, se aqui eu tiver meio mol, aqui eu tenho meio mol e aqui eu tenho meio mol. Entendeu agora? Então, juntando dá quanto? 1 mol. Então, a quantidade de C6H12O6 na água é a mesma quantidade de KCl em solução, 1 mol em 1 mol. Logo, ele vai ter o mesmo efeito coligativo. Tanto faz eu colocar ele ou eles, desde que sejam nessas mesmas quantidades, né? Que vão causar os mesmos efeitos. Quais os mesmos efeitos? Mesmo aumento no ponto de ebulição, mesma diminuição no ponto de fusão e mesma diminuição na pressão de vapor. Então, pessoal, propriedade coligativa é exatamente isso.
A adição de um soluto, fazendo com que aconteça o quê? Redução na evaporação, na ebulição e no congelamento. Então, olha bem, aqui a gente tem, ó, quando você tiver um líquido, esse líquido vai evaporar. Aí imagine que você fecha o sistema, né? Então começa a evaporar, ele não tem para onde ir, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, até quando a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. Nesse momento, está em equilíbrio, que as velocidades em sentidos contrários têm a mesma velocidade, né? Então o sistema está em equilíbrio. Então a pressão que está batendo ali é chamada de pressão de vapor. Quanto mais, pessoal, preste atenção, quanto mais o líquido evapora, mais vapor ele produz. Quanto mais o líquido evapora, mais vapor ele produz. Com isso, maior a pressão de vapor. Quanto mais o líquido evapora, mais vapor ele produz. E com isso, maior a pressão de vapor. Logo, quanto mais o líquido evapora, maior a pressão de vapor. Então, pressão de vapor está relacionado com a evaporação. Quando eu aumento a temperatura, o que é que acontece? O líquido evapora mais. Porque evaporar, olha que legal, evaporar é um processo espontâneo. Ele acontece de qualquer maneira, mas se eu aumento a temperatura, ele evapora mais. Outra coisa é a natureza da substância. Pessoal, essa agora é show de bola. Por quê? Porque pentano evapora mais que acetona, que evapora mais que a água. Por quê? Por culpa da natureza dele. A ligação do pentano é a ligação mais fraca. Van der Waals. Então, a acetona é dipolo e a água é ponte de hidrogênio. É a mais forte delas. Então, quem tem ligação mais fraca evapora mais. Quanto mais fraca a ligação, mais fácil evaporar. E a outra é a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação do sistema, com isso eu aumento a evaporação. Não é legal? Olha aí, um exemplo clássico. Ó. Eu vou aumentar a temperatura, o sistema vai ficar mais agitado. Como ele vai ficar mais agitado, vai aumentar o que, pessoal? A pressão de vapor. Então, a pressão de vapor depende da natureza. O que é depender da natureza? Quem tem ligação mais fraca separa mais rápido, evapora mais fácil. E o segundo é a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão de vapor. E quando eu aumento a pressão de vapor, o que quer dizer isso? Quer dizer que o líquido evapora mais. Quem evapora mais tem maior pressão de vapor. Certinho? Então, pessoal, quem é mais volátil, evapora mais porque tem maior pressão de vapor. Quem evapora mais é mais volátil e tem maior pressão de vapor. Quem evapora mais é mais volátil e tem maior pressão de vapor. Evaporar é um processo espontâneo. Vem para o quadro, 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 vem para o quadro. Vem para o quadro, vem para o quadro. Ó, vocês estão vendo aí, né? Olha bem. Pessoal, diferentemente de evaporar, a ebulição, tá? É um processo geralmente não espontâneo, tá? Então a ebulição é um processo que não espontâneo, ela não ocorre. Vamos evaporar, tudo bem. Vamos entrar em ebulição? Não, dá calor aí. Tem que botar para ferver. E sabe quando é que acontece a ebulição? Muito bem. Tá vendo como é bom quando a gente participa todo mundo junto? Só acontece a ebulição quando a pressão atmosférica. Pessoal, o que é pressão atmosférica? É a pressão da coluna de ar sobre toda a superfície da Terra. Então, quando a pressão atmosférica iguala-se à pressão de vapor do líquido. Pessoal, quando a pressão atmosférica iguala-se à pressão de vapor, nesse momento, a gente tem o início da ebulição.
Então, eu só tenho a ebulição quando a pressão atmosférica se iguala com a pressão de vapor. Por isso que o ponto de ebulição varia com a altitude. Tá vendo como é bom quando você está revisando, mas você já tem muita, muita noção? Fica aí, não sai daí não. Fica ligado, preste atenção. Olha que é importante. Imagine que você está aqui ao nível do mar, né? O mar. Então, ó, aqui, ó, você tem a pressão atmosférica, tá vendo? E aqui você tem uma pressão atmosférica. Pessoal, entrar em ebulição é vencer a pressão atmosférica. Quanto maior a pressão atmosférica, mais difícil de entrar em ebulição. Então, veja, primeiro detalhe, quanto maior a altitude, o que é altitude? É a distância para o mar, tá? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, obviamente, né? Se você está num lugar mais alto, a pressão atmosférica é menor. O ar é rarefeito, lembra disso? Com isso, pessoal, a gente tem uma coisa muito legal. Quando você está num lugar mais alto, conclusão, o líquido ferve ou entra em ebulição mais facilmente. Por que mais facilmente? Porque ele está sendo, olha, ele está sendo, né, testado em uma menor pressão atmosférica. Eu não tenho que vencer a pressão atmosférica. Se ela é menor, eu consigo ferver com maior facilidade. Quer uma prova? Por exemplo, em La Paz, se eu não estou enganado, a água ferve a 87 graus Celsius. Tá? Em Recife, que é ao nível do mar, em Santos, tá certo? Em cidades ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Ou seja, é mais difícil ferver ao nível do mar, porque vai ter que ter uma maior força para vencer a pressão atmosférica. Certo? Então, ferver é um processo não espontâneo, diferentemente, né? Diferentemente do que a gente viu de evaporar. Então, pessoal, quando você tiver a ebulição, é porque está acontecendo o quê? A pressão do líquido é igual à pressão atmosférica. Tá? Então, vê bem. Para o éter ferver na pressão de 1 atm, ao nível do mar, né? 760 milímetros de mercúrio, ele tem que alcançar 36 graus. A acetona 55, a água 100. Então, quem tem mais dificuldade para entrar em ebulição tem menor pressão de vapor e terá mais dificuldade para ferver. Vai ter maior ponto de ebulição. Certo? Não esquece esse detalhe não, tá? Pessoal, sempre é relacionado assim. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, há uma pressão onde você tem o quê, ó? No Monte Everest, 8.848 metros, a pressão é 0,4 atm. Aqui a pressão é 1. A água ferve a 71 graus. Então você nota, né, que é mais fácil ferver onde a altitude é maior. E você também nota que só entra em ebulição, só ferve quando a pressão do líquido é igual à pressão atmosférica. Aí ele tem aí, ó, sob pressão normal ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus. Tendo por base essa informação, um garoto residente numa cidade litorânea ao nível do mar fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão da casa. Quando a água começou a ferver, estava a 100 graus, né? Encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita da seringa da injeção, aquela seringazinha, né? Sem agulha, na superfície do líquido, erguendo o êmbolo. O êmbolo é o você puxa da seringa, tá? E aspirou certa quantidade da água para o seu interior, tapando-o em seguida. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver. Ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver. Pessoal, quando ele mexe no êmbolo, ele está mexendo na pressão. Quando ele mexe na pressão, né, porque ele está puxando o volume, né, ele altera o ponto de ebulição.
Se a pressão é menor, entre em ebulição primeiro. Se a pressão é maior, para de entrar em ebulição. Porque entrar em ebulição é vencer a pressão. Se a pressão está grande, ele não consegue. Então, se você aperta, você aumentou a pressão, para de ferver. Se você tira, você faz o quê? Diminuiu a pressão, ferve mais rápido. Aí ele diz, ó, considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver, porque esse deslocamento faz o quê, pessoal? Olha que bonitinho, ó. Vamos fazer a experiência. Bora, água fervendo. Tá fervendo a água, viu? Tirei, né, a resistência para não levar choque. Aí puxou, ó. Vê que interessante. Bota o dedo, ó. Se diminui a pressão, ferve. Aumenta a pressão, para de ferver. Diminuir a pressão, ferve. Aumenta a pressão, para de ferver. Diminuir a pressão, ferve. Aumenta a pressão, para de ferver. Isso aí é o que a gente acabou de ver. Toda vez que você faz o quê? Que você movimenta o êmbolo, você está diminuindo o quê? Ó, aumentou aí, ó, aumentou o volume e diminui a pressão, ele ferve. Aumentou a pressão, para de ferver. A água volta a ferver porque esse deslocamento proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Então, pessoal, é muito simples entender isso, né? Quando você aumenta a pressão, aumentou a pressão, para ferver vai ficar mais difícil, porque ferver é vencer a pressão, tá? Agora, se você aumenta o volume, está diminuindo a pressão, aí com pressão menor ele ferve na hora. Ele diz, opa, estou aqui, pode ferver aí que eu estou de boa. Então, pessoal, ferver tem muito a ver com tudo que a gente viu agora com a pressão, né? E congelar, Gustavo? Idem. Congelar também. Vamos lá? Vem-se embora para o quadro. Então, pessoal, o que é que eu quero que você saia daqui sabendo hoje? Veja, a adição de soluto, tá? De soluto, o quê? Não volátil. Por que não volátil, Gustavo? Porque se for volátil, ele vai embora, né? Aí como é que ele vai funcionar? Não vai funcionar, né? Então, a adição de um soluto não volátil provoca, pessoal, provoca três coisinhas que a gente não pode esquecer. Presta bem atenção, isso ajuda muito, viu? Provoca, olha aí, diminuição da pressão de vapor. Certo, e daí? Pessoal, se diminuir a pressão de vapor, imediatamente dificulta o quê? Evaporar. Certo? Dificulta evaporar. Aumento do ponto de ebulição. Olha, se aumenta o ponto de ebulição, o que é que acontece, pessoal? O aumento do ponto de ebulição dificulta ferver. E diminui o ponto de congelamento. Dificulta o que, pessoal? Dificulta congelar. Então a gente tem esses três processos facilmente perceptíveis, tá? E agora, para a gente dar o arremate final no assunto, tirar o print, adoro aí quando tira print, é importante, hein? Para a gente dar o arremate final, a gente precisa saber de uma coisa bem fundamental. Qual é? Vê bem, pessoal, não esquece isso não, tá? O que é osmose? Muito bem. Olha, a osmose, pessoal, é a passagem do solvente de onde? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado através de uma membrana. Como é o nome dessa membrana? Certo. Cuidado para não dizer permeável, né? Ela não é permeável, não. Ela é uma membrana semi-permeável. O que é uma membrana
Semipermeável. É aquela que deixa o quê? Passar o solvente, mas não passa o soluto. Então, solvente passa, mas não o soluto. Isso é se ela for uma membrana semipermeável ideal, né? Obviamente, né? Então, vamos supor que eu tenha um meio aqui, e esse meio, a minha concentração seja 2 molar, e aqui seja 3 molar. Então, o meio onde tem a menor concentração, eu chamo ele de meio hipotônico, certo? E o meio onde tem a maior concentração, eu chamo ele de quê? Hipertônico. E aí, pessoal, o que é que acontece? Olha que bonitinho. A solução, né, menos concentrada perde água. Então, a água passa do meio menos, que é o hipo, para o meio mais. O nome disso é osmose, tá? Contrária à osmose, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma passagem chamada de pressão osmótica. A pressão osmótica, ela segura a osmose, tá? Senão a osmose vai ocorrer de forma infinita, né? Indefinida. E não pode. Tem que chegar no equilíbrio. Então, quando chega no equilíbrio, a gente tem a pressão osmótica igual a osmose aí da relação. Vê, outro detalhe, imagine que você tem, por exemplo, 3 situações, tá? Numa primeira situação, eu tenho um peixe, tá? Um peixinho. Um peixe de água doce. O peixe é de água doce, tá? E ele está no mar. Pessoal, vocês sabem que o mar é mais concentrado, né? Então, o que é que acontece? O peixe perde água. Legal? Agora, imagine que eu tenho um peixe de água salgada, tá? Um peixe de água salgada, um peixe de mar, no rio. O que é que acontece? Ele também morre, porque ele recebe tanta água que ele vai ficar, explodir. Então, o ideal é que ele esteja numa região isotônica. O que é uma região isotônica? Onde as pressões sejam exatamente as mesmas, para que ele possa o quê? Para que ele possa ficar tranquilo sem precisar variar de um lado para o outro, tá? Sem precisar nem ganhar, nem perder a energia. Tá certo? E aí, pessoal, espero que vocês estejam entendendo, tenham gostado. Depois a gente vai continuar mais com esse assunto. Gostasse?